Uma das verdades mais solenes, mas também mais gloriosas, revelada na Bíblia, é a da segunda vinda de Cristo para completar a grande obra da redenção. Ao povo de Deus, durante tanto tempo a peregrinar na sua jornada na região e sombra da morte, é dada uma esperança preciosa e que inspira alegria na promessa do aparecimento daquele que é a ressurreição e a vida, para levar os seus filhos exilados de novo para o lar. A doutrina do segundo advento é, sem dúvida, a nota tónica das Sagradas Escrituras. Desde o dia em que o primeiro par dirigiu os seus tristes passos para fora do Éden, os filhos da fé têm estado à espera da vinda do prometido para quebrar o poder do destruidor e voltar a levá-los para o paraíso perdido. Santos homens do passado aguardavam o advento do Messias em glória para a concretização da sua esperança. Enoque, apenas o sétimo na descendência dos que habitaram no Éden e que durante 3 séculos andou com Deus na terra, teve permissão para contemplar de muito longe a vinda do Libertador. Aí vem o Senhor, declarou ele, com os seus milhares de anjos para julgar o mundo. O patriarca Jó, na noite da sua aflição, exclamou com inabalável confiança: Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ainda em minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos e não outros o verão. Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. A vinda de Cristo para dar início ao reino da justiça tem inspirado as mais sublimes e emocionadas declarações dos escritores sagrados. Os poetas e profetas da Bíblia falaram dela com palavras incendiadas pelo fogo celestial. O salmista cantou o poder e a majestade do Rei de Israel. Desde Sião, a perfeição da formosura, resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará. Chamará os céus do alto e a terra para julgar o seu povo. Salmo 50, versículos 2 a 4. Alegrem-se os céus e regozijem-se a terra diante da face do Senhor, porque vem para julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a verdade. Salmo 92, versículos 11 a 13. Disse o profeta Isaías: Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Isaías capítulo 26, versículo 19. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Isaías capítulo 25, versículos 8 e 9. E Abacuque, transportado numa santa visão, contemplou o seu aparecimento. Disse ele: Deus vem da região de Temã, o Deus Santo vem do monte de Paran. A sua luz estende-se por todo o céu e a terra está cheia do seu esplendor. O seu brilho é como a luz do sol. Quando ele para a terra treme e quando ele olha, estremecem as nações. Desfazem-se as montanhas eternas, abaixam-se as colinas antigas, caminhos por onde ele outrora passou. Tu andas sobre as nuvens no teu carro triunfante, as montanhas tremem ao ver-te e logo as chuvas inundam a terra. O mar imenso faz ouvir a sua voz ao lançar para as alturas as suas ondas. O sol e a lua não saem da sua morada perante o brilho das tuas flechas e a luz cintilante da tua lança. Avanças em auxílio do teu povo e do rei que tu escolheste. Abacuque capítulo 3, versículos 3 e 4, 6, 8, 10, 11 e 13. Quando o Salvador estava prestes a separar-se dos seus discípulos, confortou-os na sua tristeza com a segurança de que viria outra vez. Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. São João 14, versículos 1 a 3. E quando o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Mateus capítulo 25, versículos 31 e 32. Os anjos que durante alguns momentos se detiveram no Monte das Oliveiras, depois da ascensão de Cristo, repetiram aos discípulos a promessa da sua volta. Eles disseram:
esse mesmo Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos capítulo 1, versículo 11. E o apóstolo Paulo, falando pelo Espírito de inspiração, testificou: o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Diz o profeta de Patmos: eis que ele vem com as nuvens e todo o olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Relativamente à sua vinda, agrupam-se as glórias daquela restauração de tudo de que Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Quebrar-se-á então o prolongado domínio do mal. Os reinos do mundo tornar-se-ão do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A glória do Senhor será vista por toda a raça humana justa. O Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Ele será a coroa esplêndida e o diadema glorioso dos sobreviventes do seu povo. É então que o pacífico e longamente ansiado reino do Messias se estabelecerá sob todo o céu. O Senhor vai reconfortar Sião por todas as suas ruínas. Converterá este deserto num jardim de maravilhas, este lugar árido num paraíso do Senhor. O Senhor dar-lhe-á a grandeza das montanhas do Líbano, o esplendor do Monte Carmelo e da planície de Saron. Não mais será chamada cidade abandonada, nem a tua terra será terra devastada. Antes será chamada preferida do Senhor, e à tua terra chamarão a bem casada. Assim como a noiva é a alegria do noivo, também tu serás a alegria do teu Deus. Isaías capítulo 62, versículos 4 e 5. A vinda do Senhor tem sido em todos os tempos a esperança dos seus verdadeiros seguidores. A última promessa do Salvador no Monte das Oliveiras, de que viria outra vez, iluminou o futuro aos seus discípulos e encheu os seus corações de uma tal alegria e esperança que as tristezas não poderiam apagar nem as provações ofuscar. No meio do sofrimento e da perseguição, o aparecimento do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo foi a bem-aventurada esperança. Quando os cristãos de Tessalónica estavam muito tristes ao sepultarem os seus queridos que pensavam que estariam vivos para testemunharem a vinda de Jesus, Paulo, o instrutor, apontou-lhes a ressurreição que teria lugar por ocasião do advento do Salvador. Então os mortos em Cristo ressurgiriam e, juntamente com os vivos, seriam arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E assim, disse Paulo, estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 a 18. Na rochosa ilha de Patmos, o discípulo amado ouve a promessa: sim, em breve voltarei. E na sua ansiosa resposta sintetiza a oração da Igreja durante toda a sua peregrinação: Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Apocalipse capítulo 22, versículo 20. Do calabouço, da tortura, da forca, onde santos e mártires deram testemunho da verdade, vem através dos séculos a voz da sua fé e esperança. Estando certos da ressurreição pessoal de Cristo e, por conseguinte, da sua própria por ocasião da vinda de Jesus, diz um desses cristãos: desprezavam a morte e via-se que estavam acima dela. Estavam dispostos a descer ao túmulo para poderem ressuscitar livres. Esperavam pelo Senhor a vir no céu, nas nuvens, com a glória do seu Pai, trazendo aos justos os tempos do reino. Os valdenses acariciavam a mesma fé. Wycliffe aguardava o aparecimento do Redentor com a esperança da Igreja. Lutero declarou: convenço-me em verdade de que o dia do juízo não está para além de 300 anos. Deus não quer, não pode suportar por muito mais tempo este mundo ímpio. Aproxima-se o grande dia em que se subverterá o rei da abominação. Este velho mundo não está longe do seu fim, disse Melanchthon. Calvino diz aos cristãos para não hesitarem, desejando ardentemente o dia da vinda de Cristo como o mais feliz de todos os acontecimentos, e declara: a família inteira dos fiéis manterá em vista aquele dia. Devemos ter fome de Cristo, devemos buscá-lo, contemplá-lo, diz ele, até à aurora daquele grande dia em que o nosso Senhor manifestará amplamente a glória do seu reino. Não levou o nosso Senhor Jesus a nossa carne para o céu? Disse Knox, o reformador escocês. E não voltará ele? Sabemos que voltará, e isso dentro em breve.
Ridley e Latimer, que morreram pela verdade, esperaram pela fé a vinda do Senhor. Ridley escreveu: "O mundo, creio eu, e portanto o digo, chegará sem dúvida ao fim. De coração clamemos com João, o servo de Deus, a Cristo nosso Salvador. Vem, Senhor Jesus, vem." Os pensamentos que se relacionam com a vinda do Salvador, disse Baxter, são dulcíssimos e enchem-me de alegria. É a obra da fé e do caráter dos seus santos, amar o seu aparecimento e aguardar o cumprimento da bem-aventurada esperança. Se a morte é o último inimigo a ser destruído na ressurreição, podemos saber quão fervorosamente deveriam os crentes ansiar pela segunda vinda de Cristo e orar por ela, sendo então que tal vitória ampla e final será alcançada. Este é o dia pelo qual todos os crentes devem ansiar, devem esperar e aguardar, como o cumprimento de toda a obra da sua redenção e de todos os desejos e esforços da sua alma. Apressa, ó Senhor, este bem-aventurado dia. Esta foi a esperança da Igreja Apostólica, da Igreja no deserto e dos reformadores. A profecia não só produz a forma e o objetivo da vinda de Cristo, mas apresenta os sinais pelos quais os homens podem saber quando é que ela está próxima. Disse Jesus: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Está escrito em Lucas capítulo 21, versículo 25. O sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. Marcos capítulo 13, versículos 24 a 26. O profeta do Apocalipse descreve desta maneira o primeiro dos sinais que precedem o segundo advento. Deu-se um grande tremor de terra. O sol tornou-se preto como um pano de luto e a lua tornou-se vermelha como o sangue. Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Estes sinais foram testemunhados antes do início do século XIX. Em cumprimento desta profecia, ocorreu em 1755 o mais terrível terremoto que já se registou. Embora seja geralmente conhecido por Terremoto de Lisboa, estendeu-se pela maior parte da Europa, África e América do Norte. Foi sentido na Groenlândia, nas Índias Ocidentais, na Ilha da Madeira, na Noruega, na Suécia, na Grã-Bretanha e na Irlanda. Abrangeu uma extensão de mais de 10 milhões de quilómetros quadrados. Em África, o choque foi quase tão violento como na Europa. Grande parte da Argélia foi destruída e a pequena distância de Marrocos foi tragada uma aldeia de 8 a 10 mil habitantes. Uma vasta onda varreu a costa da Espanha e da África, submergindo cidades e causando grande destruição. Foi em Espanha e Portugal que o choque manifestou a sua extrema violência. Diz-se que em Cádiz a onda alcançou a altura de 20 metros. Montanhas, algumas das maiores de Portugal, foram impetuosamente sacudidas, como que até aos fundamentos, e algumas delas abriram-se nos cumes, os quais se partiram e rasgaram de forma extraordinária, e imensas massas foram arrojadas delas para os vales adjacentes. Diz-se terem saído chamas dessas montanhas. Em Lisboa, um som como de trovão foi ouvido sob o solo e imediatamente a seguir um violento choque destruiu a maior parte da cidade. No período de cerca de 6 minutos, pereceram 60 mil pessoas. O mar, a princípio, recuou, deixando a barra seca, depois voltou, levantando-se 12 metros ou mais acima do seu nível normal. Entre outros acontecimentos excepcionais que se diz terem ocorrido em Lisboa durante a catástrofe, esteve a destruição do Novo Cais, construído inteiramente de mármore, com enorme prejuízo. Um grande número de pessoas tinha-se reunido ali à procura de segurança, porque era um local onde poderiam estar fora do alcance das ruínas que tombavam. Subitamente, porém, o cais afundou-se com todo o povo sobre ele e nenhum dos cadáveres voltou a ser visto. O choque do terremoto foi instantaneamente seguido da queda de todas as igrejas e conventos, de quase todos os grandes edifícios públicos e de mais da quarta parte das casas. 2 horas depois, aproximadamente, irromperam incêndios em diferentes quarteirões e com tal violência se alastraram durante quase 3 dias que a cidade ficou completamente desolada. O terremoto ocorreu num dia santo em que as igrejas e os conventos estavam repletos de gente, tendo escapado por muito pouco. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava.
estavam para além das lágrimas. Corriam de um lado para o outro em delírio, com horror e espanto, batendo no rosto e no peito, exclamando: misericórdia, é o fim do mundo! Mães esqueciam-se dos seus filhos e corriam para qualquer parte com crucifixos nas mãos, e infelizmente muitos corriam para as igrejas à procura de proteção, mas o sacramento foi exposto em vão. Em vão as pobres criaturas abraçaram os altares, as imagens, sacerdotes e povo foram sepultados na ruína comum. Calculou-se que 90.000 pessoas tinham perdido a vida naquele dia fatal. 25 anos mais tarde, apareceu o sinal seguinte mencionado na profecia, o escurecimento do Sol e da Lua. O que tornou isto mais surpreendente foi o facto de que o tempo do seu cumprimento tinha sido claramente indicado. Na conversa do Senhor com os seus discípulos no Monte das Oliveiras, depois de descrever o longo período da provação da Igreja, os 1260 anos de perseguição papal, relativamente aos quais ele prometera ser abreviada a tribulação, Jesus mencionou certos acontecimentos que antecederiam a sua vinda e fixou o tempo em que o primeiro deveria ser testemunhado. Depois daqueles dias de sofrimento, disse Jesus, o sol ficará escuro e a lua deixará de brilhar. Marcos capítulo 13, versículo 24. Os 1260 dias ou anos terminaram em 1798. Um quarto de século antes, a perseguição tinha cessado quase inteiramente. Após esta perseguição, segundo as palavras de Cristo, o sol deveria ficar escuro. E a 19 de maio de 1780 cumpriu-se esta profecia. Único, ou quase único, no seu género pelo misterioso e até agora inexplicado fenómeno que nele se verificou, o dia escuro de 19 de maio de 1780, de inexplicável escuridão que cobriu todo o céu e a atmosfera visíveis na Nova Inglaterra. Uma testemunha ocular que vivia em Massachusetts descreve o acontecimento nestes termos. Pela manhã o sol surgiu claro, mas escondeu-se logo a seguir. As nuvens tornaram-se sombrias e delas negras e ameaçadoras como logo se mostraram, irradiavam relâmpagos, ribombavam trovões, caindo um leve aguaceiro. Por volta das 9 horas, as nuvens tornaram-se mais finas, tomando uma aparência bronzeada ou acobreada, e a terra, as pedras, as árvores, os edifícios, a água e as pessoas tinham um aspecto diferente por causa dessa estranha luz sobrenatural. Alguns minutos mais tarde, espalhou-se por todo o céu uma pesada nuvem negra, com exceção de uma estrela orla do horizonte, e ficou tão escuro como é normal às 9 horas de uma noite no verão. Gradualmente, o espírito do povo encheu-se de medo, ansiedade e pavor. As mulheres ficavam à porta a olhar para a negra paisagem. Os homens voltavam dos seus trabalhos nos campos, o carpinteiro deixava as suas ferramentas, o ferreiro a forja, o negociante o balcão. As aulas foram suspensas, as crianças, a tremer, fugiam para casa. Os viajantes refugiavam-se na quinta mais próxima. O que será? Perguntavam todos os lábios e os corações. Dir-se-ia que um furacão estava prestes a precipitar-se sobre o país, ou que era o dia da consumação de todas as coisas. Acenderam-se velas, e o fogo na lareira brilhava tanto como numa noite de outono sem luar. As aves retiravam-se para os poleiros e iam dormir. O gado juntava-se no estábulo e berrava. As rãs coachavam. Os pássaros entoavam os seus grujeios vespertinos e os morcegos voavam por todo o lado. Mas os seres humanos sabiam que não era a noite. O Dr. Nathanael Whitaker, pastor da Igreja do Tabernáculo, em Salem, dirigia cerimónias religiosas na casa de culto e pregava um sermão no qual sustentou que as trevas eram sobrenaturais. Reuniram-se congregações em muitos outros lugares. Os textos para esses sermões extemporâneos eram invariavelmente os que pareciam indicar as trevas de acordo com a profecia bíblica. As trevas foram densíssimas logo depois das 11 horas. Na maioria dos lugares do país, as trevas foram tão grandes durante o dia que as pessoas não podiam dizer a hora, quer pelo relógio de bolso, quer pelo de parede, nem jantar, nem efetuar as suas obrigações domésticas sem a luz de velas. A extensão dessas trevas foi extraordinária. Observavam-se na parte oriental até Falmouth. Para o oeste, atingiram a parte mais remota de Connecticut e Albany. Para o sul, foram observadas ao longo da costa e ao norte, até onde se estende a colonização americana.
1 ou 2 horas depois das intensas trevas daquele dia, antes da noite, apareceu o sol, num céu parcialmente escuro, embora ainda obscurecido por negro e pesado nevoeiro. Depois do pôr do sol, as nuvens subiram novamente e muito rapidamente escureceu. A escuridão da noite não foi menos estranha e aterrorizadora do que a do dia. Apesar de ser quase lua cheia, não se distinguia nenhum objeto a não ser com o auxílio de alguma luz artificial que, quando era vista das casas vizinhas ou de outros lugares a certa distância, aparecia através de uma espécie de trevas egípcias que se afiguravam quase impermeáveis aos raios. Uma testemunha ocular daquela cena escreveu: "Não pude senão concluir naquela ocasião que, se todos os corpos luminosos do universo tivessem sido envoltos em sombras impenetráveis ou arrancados da existência, as trevas não teriam sido mais completas. Apesar de às 9 horas daquela noite a lua aparecer cheia, não produziu o mínimo efeito em relação àquelas sombras sepulcrais. Depois da meia-noite, as trevas desvaneceram-se e a luz, ao tornar-se visível, tinha a aparência de sangue. O dia 19 de maio de 1780 figura na história como o dia escuro. Desde o tempo de Moisés, nunca houve nenhum período de trevas de igual densidade, extensão e duração. A descrição deste acontecimento, como faz uma testemunha ocular, não é senão um eco das palavras do Senhor, registadas pelo profeta Joel 2500 anos antes do seu cumprimento. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor." Joel capítulo 2, versículo 31. Cristo tinha dito ao seu povo que prestasse atenção aos sinais da sua vinda e se alegrasse ao ver os indícios da vinda do seu rei. "Quando estas coisas começarem a acontecer", disse ele, "animem-se e levantem a cabeça, porque já estará próxima a vossa salvação." Ele mostrou aos seus seguidores as árvores a rebentarem na primavera e disse: "Quando as suas folhas começam a aparecer, vocês veem logo que o verão se aproxima. Do mesmo modo, quando virem acontecer estas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está perto." Lucas capítulo 21, versículos 28, 30 e 31. Mas como o espírito de humildade e devoção na Igreja tinha dado lugar ao orgulho e ao formalismo, o amor a Cristo e a fé na sua vinda tinham arrefecido. Absortos nas coisas mundanas e na busca de prazeres, os que diziam ser o povo de Deus estavam cegos para as instruções do Salvador relativas aos sinais da sua vinda. A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada. Os textos que se referem a ela foram encobertos por interpretações erradas, a ponto de ficarem em grande parte esquecidos e ignorados. Isto foi especialmente verdade nas igrejas da América do Norte. A liberdade e o conforto desfrutados por todas as classes da sociedade, o ambicioso desejo de possuir bens materiais e o luxo, de onde vem o absorvente empenho de adquirir dinheiro, a ansiosa procura da popularidade e poder, que pareciam estar ao alcance de todos, levavam os homens a centralizar os seus interesses e esperanças nas coisas desta vida, afastando para um futuro longínquo o dia solene em que a atual ordem de coisas passaria. Quando o Salvador indicou aos seus seguidores os sinais da sua volta, predisse o estado de apostasia que havia de existir precisamente antes do seu segundo advento. Haveria, como nos dias de Noé, a atividade e a agitação das ocupações mundanas e da busca de prazeres. Comprar, vender, plantar, edificar, casar, dar-se em casamento, esquecendo Deus e a vida futura. Para os que viverem nesse tempo, a advertência de Cristo é: tenham muito cuidado. Não se deixem cair nos exageros do comer e do beber. Não se deixem absorver pelos muitos cuidados desta vida. Não vá acontecer que aquele dia vos apanhe de surpresa, pois ele virá como uma armadilha sobre todos os habitantes da terra. Estejam bem atentos e peçam sempre a Deus para que possam escapar a todas estas coisas que vão acontecer e para que possam apresentar-se firmes diante do Filho do Homem. Lucas capítulo 21, versículos 34 a 36. A condição da Igreja neste tempo é indicada nas palavras do Salvador em Apocalipse. Têm fama de ser uma Igreja viva, mas a verdade é que estão mortos. E aos que se recusam despertar do seu descuidado sentimento de segurança é dirigido este aviso solene: se não estiverem atentos, hei de chegar de repente como ladrão, sem vocês saberem qual é a hora a que venho. Apocalipse capítulo 3, versículos 1 e 3. Era necessário que os homens fossem advertidos do perigo, que despertassem para se prepararem para os acontecimentos solenes ligados ao final do tempo da graça. O profeta de Deus declara: grande e terrível é o dia do castigo do Senhor. Quem lhe poderá resistir?
Joel capítulo 2, versículo 11. Quem estará em pé quando aparecer aquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal e não pode contemplar a vexação? Abacuque capítulo 1, versículo 13. Para os que clamam, meu Deus, nós somos o povo de Israel que te reconhece como Deus, e não obstante têm desprezado o seu concerto e seguiram outro Deus. Para os que abrigam a iniquidade no coração e amam os caminhos da injustiça, o dia do Senhor vai ser de trevas e não de luz. Vai ser um dia de escuridão sem claridade. Amós capítulo 5, versículo 20. Naquele tempo, diz o Senhor, percorrerei Jerusalém com lanternas e pedirei contas aos que vivem adormecidos com o vinho que bebem. São os que dizem, Deus não faz bem nem faz mal. Sofonias capítulo 1, versículo 12. Eu intervirei, diz o Senhor, contra a maldade do mundo, contra os crimes dos perversos, porei fim à soberba dos insolentes e humilharei o orgulho dos tiranos. Isaías capítulo 13, versículo 11. A sua prata e o seu ouro não os poderá livrar. As suas riquezas serão saqueadas, as suas casas serão destruídas. Sofonias capítulo 1, versículos 18 e 13. O profeta Jeremias, prevendo esse tempo terrível, exclamou: o meu coração parte-se de dor, o meu peito está apertado pelo sofrimento. Não consigo sossegar por um momento, porque ouço o toque das trombetas e os gritos de guerra. É calamidade atrás de calamidade, todo o país está em ruínas. Jeremias capítulo 4, versículos 19 e 20. Será um dia de castigo terrível, de angústia e aflição, de ruína e destruição. Será um dia de escuridão e trevas e de nuvens sombrias. Nesse dia ouvir-se-ão trombetas e gritos de guerra. Está escrito em Sofonias capítulo 1, versículos 15 e 16. Eis que chega o dia do Senhor, vem fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Isaías capítulo 13, versículo 9. Perante a perspectiva desse grande dia, a palavra de Deus, na linguagem mais solene e impressionante, lança um apelo ao seu povo para que desperte da letargia espiritual e procure a sua face com arrependimento e humilhação. Toquem a trombeta em Sião, deem o alarme na minha santa montanha. Tremam de medo, ó habitantes do país, porque vem aí e já está próximo o dia do castigo do Senhor. Proclamem um jejum, convoquem uma assembleia solene, ordenem ao povo que se purifique para a assembleia, reúnam o conselho dos anciãos, congreguem os jovens e que os recém-casados deixem o seu quarto de núpcias. Os sacerdotes que servem ao Senhor chorem no templo entre o pórtico e o altar. Mas ainda é tempo de voltarem para mim com todo o vosso coração, jejuando e chorando de arrependimento. Não basta rasgarem os vossos vestidos, o que é preciso é mudar o vosso coração. Convertam-se, portanto, ao Senhor vosso Deus, que é generoso e cheio de compaixão, paciente e cheio de bondade. Está escrito em Joel capítulo 2, versículos 1, 15 a 17, versículo 12 e 13. Com o objetivo de preparar um povo para estar de pé no dia de Deus, deveria realizar-se uma grande obra de reforma. Deus viu que muitos dos que diziam ser seu povo não estavam a edificar para a eternidade e, na sua misericórdia, estava prestes a enviar uma mensagem de advertência para os despertar do seu torpor e levá-los a prepararem-se para a vinda de Jesus. Encontramos esta advertência em Apocalipse capítulo 14. Ali é-nos apresentada uma tríplice mensagem como sendo proclamada por seres celestiais e imediatamente seguida pela vinda do Filho do Homem para recolher a colheita da terra. A primeira dessas advertências anuncia o juízo que se aproxima. O profeta contempla um anjo a voar pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Declara-se que esta mensagem é parte integrante do Evangelho eterno. A obra de pregar o Evangelho não foi entregue aos anjos, mas confiada aos homens. Santos anjos têm sido usados para dirigir esta obra. Têm a seu cargo os grandes movimentos para a salvação dos homens, mas a proclamação do Evangelho propriamente dita é efetuada pelos servos de Cristo sobre a terra. Homens fiéis que eram obedientes aos impulsos do Espírito de Deus e aos ensinos da sua palavra deveriam proclamar esta advertência ao mundo. Eram eles os que tinham aceitado a muito firme mensagem anunciada pelos profetas, que é como uma lâmpada que brilha num lugar escuro até que chega o dia. Está escrito em 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19.
Tinham estado à procura do conhecimento de Deus mais do que a todos os tesouros escondidos, considerando-o mais valioso do que a prata e que rende mais do que o ouro puro. Provérbios 3, versículo 14. E Deus revelou-lhes as grandes coisas do reino. Ele disse: o Senhor é amigo daqueles que lhe obedecem e dá-lhes a conhecer a sua aliança. Salmo capítulo 25, versículo 14. Não foram os ilustres teólogos que tiveram a compreensão desta verdade e se empenharam em proclamá-la. Se eles tivessem sido vigias fiéis, pesquisando as Escrituras com diligência e oração, teriam conhecido o tempo da noite. As providências ter-lhes-iam mostrado os acontecimentos prestes a ocorrer. Eles, porém, não assumiram essa atitude e a mensagem foi confiada a homens mais humildes. Disse Jesus: sigam o caminho enquanto houver luz, para que a escuridão não vos apanhe. Os que se desviam da luz que Deus lhes deu ou negligenciam procurá-la quando está ao seu alcance, são deixados em trevas. Declara, porém, o Salvador: aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. São João capítulo 8, versículo 12. Quem quer que esteja com a singeleza de propósito, procurando fazer a vontade de Deus, prestando fervorosa atenção à luz já dada, receberá maior luz. Será enviada àquela alma alguma estrela de fulgor celestial para a guiar em toda a verdade. No tempo do primeiro advento de Cristo, os sacerdotes e escribas da Santa Cidade, a quem tinham sido confiados os oráculos de Deus, poderiam ter discernido os sinais dos tempos e proclamado a vinda do prometido. A profecia de Miqueias designou o lugar do seu nascimento. Daniel especificou o tempo em que viria. Deus confiou estas profecias aos dirigentes judeus e estes estariam sem desculpa se não soubessem nem declarassem ao povo que a vinda do Messias estava próxima. A sua ignorância era o resultado da negligência pecaminosa. Os judeus estavam a edificar túmulos aos profetas assassinados, enquanto pela deferência com que tratavam os grandes homens da terra, prestavam homenagem aos servos de Satanás. Absortos nas suas ambiciosas lutas para conseguir posição e poder entre os homens, perderam de vista as honras divinas que o Rei do Céu lhes oferecia. Com profundo e reverente interesse deveriam estar a estudar o lugar, o tempo, as circunstâncias do grande acontecimento da história universal, a vinda do Filho de Deus para cumprir a redenção do homem. Todo o povo deveria ter estado a vigiar e a esperar para poder encontrar-se com os primeiros a dar as boas-vindas ao Redentor do mundo. Mas aí, em Belém, 2 cansados viajantes, procedentes das colinas de Nazaré, percorrem em toda a extensão a estreita rua até à extremidade oriental da cidade, procurando em vão um lugar de repouso e abrigo para a noite. Nenhuma porta estava aberta para os receber. Por fim, encontram um refúgio debaixo de um miserável telheiro preparado para o gado, e ali nasceu o Salvador do mundo. Anjos celestiais tinham visto a glória de que o Filho de Deus participava com o Pai antes que o mundo existisse e com profundo interesse tinham aguardado o seu aparecimento na terra, como uma ocorrência repleta das maiores alegrias para todo o povo. Foram designados anjos para levar as alegres novas aos que estavam preparados para as receber e que alegremente as tornariam conhecidas aos habitantes da terra. Cristo tinha-se diminuído para tomar sobre si a natureza do homem. Deveria suportar um peso infinito de misérias ao fazer da sua alma oferta pelo pecado. Todavia, os anjos desejavam que, mesmo na sua humilhação, o Filho do Altíssimo pudesse aparecer diante dos homens com uma dignidade e glória de acordo com o seu caráter. Juntar-se-iam os grandes homens da terra na capital de Israel para saudar a sua vinda? Apresentá-lo-iam legiões de anjos à multidão ansiosa? Um anjo visita a terra para ver quem estava preparado para receber Jesus. Porém, não consegue ver nenhum sinal de expectativa. Não houve nenhuma voz de louvor e triunfo anunciando que o tempo da vinda do Messias está próximo. O anjo paira por algum tempo sobre a cidade escolhida e o templo onde a presença divina se tinha manifestado durante séculos, mas mesmo ali há idêntica indiferença. Os sacerdotes, na sua pompa, no seu orgulho, estão a oferecer sacrifícios profanos no templo. Os fariseus estão em vozes altas a discursar ao povo ou a fazer orgulhosas orações nas esquinas das ruas. Nos palácios dos reis, nas assembleias dos filósofos, nas escolas dos rabis, todos, de igual modo, estão inconscientes do maravilhoso facto que encheu todo o céu de alegria e louvor. O facto de que o Redentor dos homens está prestes a aparecer na terra. Não há nenhuma evidência de que Cristo seja esperado e nenhum preparativo para o príncipe da vida.
Com espanto, o mensageiro celestial está prestes a voltar para o céu com a desonrosa notícia, quando descobre alguns pastores que à noite vigiam os seus rebanhos e, contemplando o céu pontilhado de estrelas, meditam na profecia do Messias que havia de vir à terra, ansiando pelo advento do Redentor do mundo. Ali está um grupo preparado para receber a mensagem celestial e subitamente o anjo do Senhor aparece anunciando as boas novas da grande alegria. A glória celestial inunda toda a planície, aparece uma incontável multidão de anjos e, como se a alegria fosse demasiado grande para um só mensageiro a trazer do céu, uma multidão de vozes irrompe em louvores que todas as nações dos salvos um dia entoarão. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Lucas capítulo 2, versículo 14. Oh, que lição encerra a maravilhosa história de Belém! Quanto ela reprova a nossa incredulidade, o nosso orgulho e o nosso amor próprio. Quanto nos adverte para nos precavermos, não vai acontecer que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia da nossa visitação. Não foi só nas colinas da Judeia, nem apenas entre os humildes pastores, que os anjos encontraram os que vigiavam a vinda do Messias. Na terra dos gentios havia também aqueles que o esperavam. Eram homens sábios, ricos e nobres filósofos do Oriente. Estudiosos da natureza, os magos tinham visto Deus na sua obra. Nas escrituras hebraicas, tinham aprendido sobre a estrela que deveria surgir de Jacó e com profunda ansiedade esperavam a vinda daquele que seria não só a consolação de Israel, mas uma luz para as outras nações e salvação ao mundo inteiro. Procuravam a luz e uma luz procedente do trono de Deus iluminou o seu caminho. Enquanto os sacerdotes e os rabis de Jerusalém, os pertences depositários e expositores da verdade, estavam envoltos em trevas, a estrela enviada pelo céu guiou os estrangeiros gentios ao lugar do nascimento do recém-nascido Rei. É para os que o esperam que Cristo deve aparecer outra vez, não já para tirar o pecado, mas para salvar. Está escrito em Hebreus capítulo 9, versículo 28. Tal como as notícias do nascimento do Salvador, a mensagem do segundo advento não foi confiada aos dirigentes religiosos do povo. Eles, recusando a luz do céu, não tinham preservado a sua união com Deus. Não eram, portanto, do número descrito pelo apóstolo Paulo. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 4 e 5. Os vigias sobre os muros de Sião deveriam ter sido os primeiros a apreender as novas do advento do Salvador, os primeiros a elevar a voz para proclamar que ele estava perto, os primeiros a advertir o povo para que se preparassem para a sua vinda. Entregavam-se, porém, ao comodismo, sonhando com paz e segurança, enquanto o povo dormia nos seus pecados. Jesus viu a sua igreja como uma figueira estéril, coberta de pretensiosas folhas e, no entanto, destituída do precioso fruto. Notava-se uma apregoada observância das formas da religião, enquanto faltava o espírito da verdadeira humildade, do arrependimento e da fé, a única coisa que poderia tornar aceitável o culto a Deus. Em vez das graças do Espírito, havia claro orgulho, formalismo, vanglória, egoísmo e opressão. Uma igreja apóstata fechava os olhos aos sinais dos tempos. Deus não a abandonou, nem permitiu que a sua fidelidade lhe faltasse, mas tinha-se afastado dele e separado do seu amor. Recusando-se a satisfazer as condições, as suas promessas não foram cumpridas para com ela. Este é o resultado certo de não apreciar nem aproveitar a luz e os privilégios que Deus dá. A não ser que a Igreja siga o caminho que a providência lhe abre, aceitando cada raio de luz, cumprindo cada dever que lhe seja revelado, a religião fatalmente degenerará em formalismo e desaparecerá o espírito da piedade vital. Esta verdade tem sido repetidas vezes ilustrada na história da Igreja. Deus requer do seu povo obras de fé e obediência, correspondentes às bênçãos e aos privilégios conferidos. A obediência exige sacrifício e implica uma cruz. E é por isso que, entre os que afirmam ser seguidores de Cristo, há tantos que se recusam a receber a luz do céu e, como aconteceu com os judeus no passado, não conhecem o tempo da sua visitação. Está escrito em Lucas capítulo 19, versículo 44. Por causa do seu orgulho e da sua incredulidade, o Senhor ignora-os e revela a sua verdade aos que, tal como os pastores de Belém e os magos do Oriente, têm prestado atenção a toda a luz que receberam.